bendita hora, o melhor programa da tarde. Não existe programa tão bom, tão inteligente, tão magnífico como esse aqui. Você pode procurar, não vai encontrar. Pode até procurar, mas não vai encontrar. E deixa eu te falar, direto daqui da Rede Vida para o Brasil inteiro. Vocês têm que saber por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui por dois motivos. São dois critérios que a gente segue à risca no programa. Primeiro, para participar do programa, tem que ser inteligente. Então, vocês estão aqui, vocês são aquilo que há de mais inteligente. E depois, o mais importante é que seja bonito. Nós não vamos admitir gente feia no programa de jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Nossa, mãe, já chegou até vir gente feia aqui, a gente não deixou entrar. Vamos lá. É o seguinte, hoje o programa está muito bom, quero apresentar quem vai estar com a gente aqui. Olha aqui, ó. Dr. Gabriel Mouramanzi. Dr. Gabriel, muito obrigado. Obrigado por estar mais uma vez aqui, viu? Dr. Gabriel é especialista em causas trabalhistas. Olha aí, trabalhistas, olha, ele é muito bom, né? Mas do lado do trabalhador. Né? Então, isso mesmo, tá vendo? Isso é bom, olha. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, pai. Eduardo Solamone, muito obrigado. Eduardo Solamone é aqui, olha, diretor de Relações com Investidores. A gente está conversando, ele atua e faz um trabalho maravilhoso nessa área justamente do financiamento para essa coisa da energia solar, que é muito interessante. Super obrigado, um prazer. Obrigado por estar aqui, muito obrigado. Eu dispor do seu tempo para estar aqui com a gente. Doutora Suzy Vieira, nossa cirurgiã plástica. O que a gente precisa na vida? Só um cirurgião plástico. Muito obrigada pelo convite. Estou à disposição. Obrigado, viu, doutora? O senhor não precisa, não? Ah, tá vendo? Olha, hoje eu peguei uma foto minha de quando eu fiquei padre, mostrei pro pessoal, assim, tudo... Depois eu... Não, preto e branco, é... Mas que idiota, olha lá. Ah, o novinho. Falou o novinho. O novinho. Falou o novinho. Mas obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado mesmo por estar aqui. Olha aqui, ó, muito bom a gente ter a sua participação aqui, viu, doutora? Um prazer. E o nosso jornalista maravilhoso, Hugo Rocha. Muito obrigado. Obrigado, jornalista, apresentador do programa Frente a Frente aqui na Rede Vida e também do programa Conexões Rede Vida. Muito obrigado. Viu? É bom estar aqui com você e com o pessoal. Obrigado. E quando eu não estou aqui, ele que apresenta o programa. Eu dou trabalho aqui pro povo. É que eles gostam. Vamos começar a conversar, gente. Isso, vamos lá. Vamos ver. Democratização ao acesso à energia limpa. A gente está falando dele. Então, Eduardo, a gente está falando justamente essa coisa. O acesso à questão da energia limpa e hoje a gente tem mais acesso. A gente teve um tempo que, quando a gente falava de energia no Brasil, energia elétrica, a gente só pensava em hidrelétrica, que era uma estrutura enorme, né? Que não estava ao alcance das pessoas. Perfeito. E aí o curioso é exatamente observar essa mudança, né? De a larga produção de energia em alta escala, traduzida para pequena escala em pequenas unidades geradoras de energia em casas de pessoas tal como nós. Isso é interessante. E interessante que sabe que é uma volta, porque antigamente as pessoas tinham na roça, o dínamo que produzia a sua energiazinha ali, ó. Acendia a lâmpada e tal. Depois virou energia grande. Agora a gente está voltando a isso, mas hoje com uma tecnologia diferente. Perfeito. E essa tecnologia viabilizou que pequenas residências e pequenos e médios negócios pudessem instalar em seus respectivos imóveis, em regra nos próprios telhados desses estabelecimentos, dessas residências, usinas de energia que são viáveis do ponto de vista financeiro, ou seja, as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de instalação de usina. É a energia solar que a gente está falando. Perfeito. O Brasil tem sol o ano todo, né? O Brasil não tem um tempo que não tenha sol. Existem países que não têm sol às vezes, mas o Brasil tem sol. Então essa é a energia que a gente pode dizer assim, é aquilo que vem por aí. Perfeito, porque o Brasil ele é abençoado do ponto de vista de ter insolação de norte a sul. Né? Então, a capacidade de geração de energia a despeito da região que essa pessoa esteja, ela está absolutamente habilitada a gerar a sua própria energia com essa instalação. Você trabalha com essa questão do financiamento para isso. Eu queria saber, qualquer pessoa física, qualquer pessoa pode, de repente, montar a sua fonte a geração de energia? Perfeito. Qualquer pessoa, e a gente procurou fornecer a calibragem de uma dor dessas pessoas, né? Que é viabilizar o acesso a dinheiro necessário para financiar a instalação dessas usinas. A instalação não. Ou seja,
você tem quem instala, você tem os técnicos, você põe a placa, aquela toda, Perfeito. e a pessoa precisa ter um aporte capital. de capital. Porque, na verdade, agora quando você fala de capital, o que leva a pessoa a colocar isso? Economia, depois... Ela vai investir algo muito grande, mas isso depois vem com quanto tempo? Perfeito. Uma usina de energia solar residencial, ela tem uma vida útil em média de 20 anos. 20 anos. O custo médio de uma instalação de uma usina dessa é de cerca de R$20 mil. 20 mil reais. Perfeito. Para uma casa ali. Perfeito. Para uma casa que costume gastar cerca de R$300 ou R$350 por mês de energia, tomando como um parâmetro. E aí vocês têm que fazer um investimento de R$20 mil. Em média. E esse investimento de R$20 mil, ele é amortizado no nosso financiamento ao longo de cerca de 4 a 5 anos, e dali em diante a pessoa passa a se aproveitar de todos os créditos gerados pela sua própria geração de energia, abatendo diretamente da sua conta de luz. Então, a economia que é observada por essas pessoas ao longo desses 20 anos é que é o principal direcionamento aqui para a pessoa tomar a decisão. E compensa. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Aqui, só para que as pessoas entendam, quando você gera energia, você não usa aquela energia que você está gerando, você joga ela no sistema de... Perfeito. A realidade é que acontecem as duas coisas, né? Tá. Você tanto pode autoconsumir a energia que está sendo gerada na sua casa, sem prejuízo do que o excesso da energia eventualmente gerada na sua casa é devolvida para o sistema de energia, e essa energia devolvida ela é monetizada na forma de créditos a serem abatidos da sua conta de luz. Que interessante. E eu vi também, interessante, que você pode... A sua estação, as suas coisas é na sua casa. Mas se você tiver um imóvel em outro lugar, você pode abater daquele outro imóvel também. Perfeito. Né? O consumo compartilhado ele é permitido sempre e quando essas duas residências ou esses dois estabelecimentos estejam sob a mesma concessionária de energia. A mesma concessionária. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, puser aqui, eu não posso colocar lá em Minas, que é a CEMIG, eu não posso, né? Perfeito, não pode. Porque a concessionária é a responsável pela transmissão dessa energia, né? Perfeito. Então, olha que interessante. Agora, quando a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer colocar isso, existe um estudo de viabilidade. Em apartamento aqui em São Paulo, não sei como que funciona, mas em um prédio de coisa, eu não posso colocar De fato, em regra, as áreas compartilhadas desses condomínios verticais é possível. É possível. Porque desde que haja o espaço suficiente para a instalação e aí essa energia ser utilizada para o abatimento das despesas relacionadas ao próprio condomínio, seja beleza. Piscina, sauna, rede elétrica de convivência do próprio condomínio, mas em regra essas instalações elas são buscadas de fato pelas pessoas que detêm ou são proprietárias de imóveis. E, gente, é importante também, tudo tem que ser feito com gente especializada, não dá para você fazer. Perfeito. Né? Porque o que a gente já teve acidentes, inclusive numa igreja. Inclusive numa igreja na Bahia. Na Bahia, que o pessoal foi tacando placa solar em cima, o teto, veio abaixo. Então, na verdade, tem que ser feito uma coisa muito séria, com estudos, com tudo isso, para saber se sustenta ou se não sustenta uma coisa dessa. Né? Perfeito. O custo tem caído ano após ano, né? Ano após ano, para contextualizar, a nossa companhia ela tem um pouco mais de 3 anos de vida, e ao longo desses 3 anos a gente observou exatamente esse movimento do ponto de vista de custo dessas instalações. Então, esse preço médio que eu comentei de cerca dos seus 20 a 21 mil reais, esta mesma usina há 3 anos atrás chegou a custar 50, 52, 53 mil reais. Então, você tem aqui uma queda de quase 70% do custo dessas instalações, o que naturalmente viabilizou essas instalações para uma população muito maior de pessoas do que aquilo que originalmente poderia ser endereçado. A sua empresa chama Sol Agora, né? Sol Agora, que é uma fintech, né? Uma fintech o Sol Agora não faz a sua usina de coisa, ela viabiliza você fazer a usina, né? Perfeito, exatamente isso. O pessoal tá falando aqui, o pessoal tá participando. A Vera Eunice falou assim, eu fui criada na roça e na minha casa tinha luz movida pelo gerador. É verdade. Era muito comum na roça, você tinha geralmente a água que vinha, tocava o moinho, lá na roça tinha isso. Tocava o moinho assim,
você da cidade não sai. Aí depois, quando não estava tocando, você girava a correia que estava tocando e punha no gerador, no dínamo. E aí ele começava, aquela água, a roda d'água tocava, deixava de... E durante o dia não precisava, então deixava moendo fubá, moendo essas coisas todas. E aí tocava, mas era uma luz fraquinha, uma luz fraquinha, uma luz de... dínamo é corrente contínua. Então era uma luz mais fraca, e tinha que ser perto também, porque corrente contínua se perde bastante, né? E corrente contínua não dá choque também, né? Essa foi a grande briga do Thomas Edison com o Tesla. O Tesla queria que toda a eletricidade fosse corrente contínua. E o Edison falou, não, tem que ser corrente alternada. Mas o Edison estava levando nessa coisa. Essa história é boa. É interessante. Vamos lá. O uso demasiado de canetas emagrecedoras e o reflexo no corpo. Flacidez generalizada e envelhecimento precoce. Isso é bom falar, porque emagrece, mas cai tudo também, né? Cai bastante. As canetas emagrecedoras, né, que a gente considera os análogos de GLP-1, vieram revolucionar a medicina. As canetas, vamos falar marca mesmo? Pode falar Monjauro, Ozempic, o Egov, né? E aí por diante, tem um monte de coisa. Tem vários. É verdade. Então, não tenho nada contra. Eu acho que veio revolucionar a medicina. Eu acho bom também, porque está diminuindo a questão de bariátrica, né? Exatamente. A obesidade hoje é uma epidemia mundial. Então, a morbidade causada pela obesidade é incomparável com acidente de trânsito e outros. Então, é verdade. Então, as canetas emagrecedoras vieram facilitar, embora o custo seja alto, mas vieram facilitar essa perda como um adjuvante. Mas como nada é perfeito... Sempre tem que ter um negócio. Eu sempre falo para as minhas pacientes que tem um lugar do corpo que é muito bom ter gordura, que é na face. É verdade. Embora a gente não tenha tanta gordura, se você imaginar um jovem, dificilmente ele está consumido. Um bebê, ele fofinho. Fofinho, rechonchudo. E quando a gente vai perdendo peso ou envelhecendo, vão sobrando tecidos. Se esse medicamento faz a perda da gordura, ele faz uma deflação. A gente fala que o rosto perdeu o volume. E a nossa gordura no rosto, ela é escalonada de forma que, eu sempre falo, imagine uma caixa de leite, uma pilha de caixa de leite. Se você tira uma caixa embaixo, desaba tudo. Então, a perda da gordura faz essa perda que a gente chama de coxins e os tecidos caem. E essa perda de gordura é no corpo todo. No corpo Se desse inteiro. Não quero no rosto, né? Não tinha jeito, né? O que ocorre é que a barriga, a mama, o braço, já é esperado. O que muita gente não pensa é que também vai haver um envelhecimento facial. E na bunda também cai tudo. Cai tudo. Paralelamente a isso, como a pessoa passa a ingerir menos nutrientes e às vezes ela não consegue encontrar esse equilíbrio, ela perde gordura, mas perde proteína, massa magra, não ingere a quantidade de água suficiente, então as proteínas, os nutrientes que precisam para a renovação do colágeno, para a sustentação, que é a face da gente, se eu estava falando da engenharia elétrica, eu vou falar que a face da gente também tem uma engenharia. Ela precisa de fibras, ela precisa de sustentação. Então, tudo isso em conjunto causa o envelhecimento, que é semelhante à face do corredor, a runner's face. Isso! O corredor, ele consome muita gordura, não há como escolher. Mulher, principalmente, fala isso, se eu pudesse perder só na barriga e ficar com o glúteo, e ficar com o rosto, não há como. E, paralelamente, o corredor, ele ainda, às vezes, se expõe muito ao sol, faz muito esforço, então oxida muito. Então, a gente tem visto muito esse perfil de pessoas jovens com a face mais envelhecida. E a pessoa que corre, que faz maratona, a gente percebe, maratonista, geralmente... Ele é mais envelhecido mesmo, né? E se o senhor prestar atenção, o principal é nessa região, a gente chama de maçã ou região malar, porque a gente tem uma bolsa gordurosa aqui muito importante para a sustentação dos tecidos e para o contorno mesmo da face. Então, quando essa bolsa desaba... Vem tudo aqui, ó. Aí dá aqueles bigodes chineses. Eu estava vendo um retrato meu, eu mostrei hoje...
Quando eu fiquei padre, eu falei, nossa senhora, olha como estava tudo. Eu falei, que beleza que era a minha cara naquela época. Deixa eu mostrar. Uma beleza hoje. Muito obrigado, muito obrigado. Mas por isso que o pessoal, quando faz preenchimento, é para sustentar essa parte aqui, né? Acaba exagerando às vezes, porque assim, uma face muito cheia, ela não tem dobras, não tem rugas, mas também muitas vezes não é uma face bonita. Não é Então natural, é um grande né? erro, exagerar. Então, o tecido não precisa só ser preenchido, ele precisa ser sustentado. Senão vai ter aquele excesso de preenchimento. Olha aqui como eu tinha excesso. Olha aqui. Mostra isso, Wilson, veja. Não está rindo porque você está falando que está ruim, né? Hoje não. Achei que o senhor envelheceu muito bem. Olha aqui. Para o Brasil, o Padre Juarez. Olha lá. Novo. Vai pintado lá. Oh, meu Deus do céu, eu não sei para que... Para rubestre, Wilson, conhece? Então, Falando assim... Oh, eu tô mostrando um negócio científico aqui. É científico. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? A gente não... Da não bochecha tá preenchida. Tá preenchido e vai para... O lábio. Olha, parece que até botei... Porque homem também tem lábio. Tem lábio, até para... Olha, que alto, tio. Não vou mostrar nada pra vocês, não. Só pra mim. Só pra doutor. Tá O lábio, essas coisas, tudo isso preenchido, tudo mas no lugar. Isso tudo é gordura, isso é lábio também? Um componente é de Não é gordura. gordura. No lábio a gente não tem tanta gordura, mas ele também ocasiona a perda e a inversão. Quando a por gente isso que vai envelhece, ficando... vai pra perdendo dentro. o lábio. Porque esse tecido fica elástico, Ele cai. e inverte. Por Então, isso muitas que... vezes a pessoa não é que não tem lábio, mas ele Ela se foi pra escondeu. dentro. E essa região muito alongada, que a gente chama de lábio branco, lábio vermelho. O lábio isso aqui é branco lábio também? Isso aqui também é lábio. É lábio também? Só que o lábio vermelho é esse Lábio que vermelho passa batom. é uma mucosa. Mucosa, exatamente. Doutora, a caneta, ela vai fazendo uso indiscriminado, né? Qualquer pessoa que use vai ter essa repercussão. O que eles quiseram talvez falar... amenizar, talvez, não sei. Então, paralelamente, sempre fazer uma alimentação balanceada dentro do possível, mas é uma troca. Não tem como você perder 20, 30 quilos e achar que vai ficar na mesma forma. Se o senhor mais jovem era mais magro e não era envelhecido, porque a sua gordura existia ali, só que numa quantidade moderada, normal. Quando a gente enche para depois esvaziar, aí sim há a queda dos tecidos. A queda dos então, tecidos. não tem como evitar 100%, mas tem que se balancear para não perder tanta proteína, se hidratar e aí sim fazer os procedimentos de forma ponderada. Então, acho que a pessoa que usa caneta precisa uma reposição de proteína boa. Proteína boa. Porque carne não engorda, né? Whey, dá para tomar Não é whey. só proteína, é os nutrientes. O senhor sabe, a formação do colágeno, que a gente... mas colágeno só gente jovem tem. Não, nós começamos a perder a partir dos 30 anos. Então, a gente perde, mas há uma manutenção. Então, essa renovação do colágeno, ela demanda vitamina C, silício, proteína... Então, não é só ingerir whey, até porque outra confusão que é muito feita é que existem proteínas, aminoácidos distintos. Então, o colágeno da articulação é diferente do colágeno da pele, que é diferente do colágeno 2, 1 e 3 da pele, o 2 da articulação. 2 da articulação, Tá bem entendido. Não, porque a Márcia me ensinou. Quer ver? Ela vai falar mesmo. agora. Tá certo. Mas muito interessante, muito interessante. Então, é aquilo que a senhora falou, eu achei muito sábio. Não tem como a gente... querer tudo. Querer tudo. Não, eu quero emagrecer, mas eu vou ter também... Agora, e também quando essa perda é mais lenta, dá tempo de haver um equilíbrio. Porque, além disso, o cabelo cai quando é muito rápido. Então, tem uma série de repercussões. A Laura, você tá caminhando. A Laura, toda vez... A Laura, vai meu cabelo, vamos lá, vamos... A Márcia é dinâmica, né? Animadona. Animada, você viu? Ela agacha, muito mais do que você, Não, você para de graça, porque a minha idade não permite esses exageros. Estão tomando café, então? Né? Mas essa em homenagem ao senhor. Isso mesmo. Eu só tomo café aqui. Isso mesmo. Ai, se não toma café, olha. Vamos ver aqui, ó. Muito bem. Trabalhadores de aplicativo entre autonomia e ausência de direito. Doutor, explica isso pra gente, porque voltou à carga toda essa questão de regulamentação, né? O trabalhador de aplicativo, ele não tem nenhuma proteção da lei.
padre, eu costumo dizer que com toda solução surge um novo problema, né? Então, ela falou, ela falou, mesma coisa, ela falou, solução para emagrecer surge o problema de... Assim como o Uber facilitou, né, a questão de corrida, transporte, o iFood, a 99 Táxi, surgiram também essas questões mais burocráticas, assim, que precisam ter uma certa atenção. Por quê? A gente costuma dizer que no direito do trabalho a gente trabalha com círculos concêntricos, né? A gente tem CLT, a pejotização e eles que são os trabalhadores de aplicativos. Que figura é essa? Não existe um nome para isso? Não existe. Essa é a grande questão, porque assim, pejotização é quando você pede para alguém criar um CNPJ para prestar um serviço. Aí você paga o serviço da pessoa, não tem vínculo com aquela pessoa. Tem vínculo sim, mais ou menos. Pode ter, né? Mas assim, se tiver onerosidade, subordinação, habitualidade, pessoalidade, pode caracterizar o vínculo de emprego. Por exemplo, seu padre abre um CNPJ para ser o apresentador do programa aqui. Se você pudesse fazer substituir, você não tem a pessoalidade, já não caracteriza o vínculo. Agora, se você não pudesse fazer substituir, se tiver um horário pré-estabelecido, se você utiliza os instrumentos de trabalho da empresa, aí tem grandes chances de caracterizar o vínculo. Mas qual que é a questão, padre? A questão é o seguinte, nessa parte da pejotização, eles têm uma proteção, como eu falei, né? Se não observar alguns requisitos, reconhece-se o vínculo. Daqui do aplicativo não tem. Mas não pode usar os mesmos requisitos daquela da pejotização pro aplicativo? Em tese poderia, mas o tribunal, né, nos últimos precedentes, tanto o TST quanto o STF, já falou que não vai reconhecer o vínculo de emprego. Eu acredito por uma questão de lobby também, né? Lobby, é verdade. Por viabilizar o transporte público, mas o que eles estão tentando fazer? Consensualizar. Porque é uma questão tão híbrida, tão cinzenta, que a maioria dos motoristas de aplicativo não tem acesso a um benefício previdenciário se ficar doente. E ficar doente, não tem um ressarcimento aí se ele ficar parado? Não tem. Exatamente. Para você ter uma ideia, 60% deles não recolhem a contribuição previdenciária como autônomo, né? Isso gera um déficit previdenciário. O Adolfo está falando ali que o ministro Boulos também disse que ontem que CLT não é o caminho também. Exatamente. Também o Boulos não bem colocado. Eu acho não que é, assim, não é o caminho também. CLT também não é. Exato. A CLT ia engessar muito. Ia tornar inviável o Uber, né? Ou seja, o custo ia aumentar. Ia aumentar o custo do Uber, não ia ser uma opção tão interessante. Então, o que eles estudaram? Em vez de fazer o CLT, né, ou deixar totalmente desamparado, chegar no meio termo, consensualizar a questão. Falar, olha, a gente não pode conceder todos os direitos para o trabalhador de aplicativo, senão ficaria inviável os direitos da CLT. Isso. Exatamente. Mas alguns essenciais, como, por exemplo, umas férias, poderia ser concedida, um limite de jornada de trabalho. Por que eu falo em limite de jornada de trabalho? É salutar para o trabalhador, porque quando é estabelecido um limite de jornada de trabalho, você está preservando a saúde do trabalhador. Foi feito um estudo pela OMS antes de se estabelecer esse limite de jornada de trabalho. Mas também é importante para o passageiro, porque se você pega um Uber que está rodando 24 horas, segurança. Ele não tem condição mínima de conduzir um veículo com segurança, né? Ele está totalmente exausto, exaurido. Mas, doutor, aí isso a empresa que teria que garantir, por exemplo, Uber, 99, eles que teriam que fazer isso. Esses direitos mínimos, né? Não precisa fornecer todos, mas algumas garantias precisam ser concedidas. E se elas não querem? Elas não querem conceder nenhuma. Nada. Então, intransigentes, né? Inflexíveis. E o senhor falou no lobby, mas o lobby é muito grande dessa empresa, porque são empresas enormes, né? O Uber no mundo todo. Aqui em São Paulo chegou a ter Lyft, também chegou a ter o Cabify. 99 Táxi. Cabify, né? Lembra do Cabify? Cabify. Ainda nos outros lugares ainda continua o Cabify. O município mesmo tentou lançar um app, né? Não deu certo, mas também não deu certo. Não teve uma adesão muito boa. O instalei, não deu certo, não. Mas assim, a questão mesmo é igual o Rodolfo falou, né? O Boulos falou uma questão que é interessante. Trazer totalmente para o CLT, financeiramente falando, não vai ser interessante. Mas a gente também não pode relegar eles a essa situação de não ter acesso a direito nenhum. Por exemplo, eu não sei como que funcionaria isso, né? São empresas, são multinacionais, né? Elas têm que se adequar às regras aqui, mas de repente seria o próprio trabalhador, ele
pagaria alguma coisa? Isso. A ideia inicial é dividir esses encargos, esses ônus, entre a empresa do aplicativo e o próprio trabalhador. O próprio trabalhador. E aí, desse percentual que ele aufere da renda da corrida, ia um valor lá já para essas finalidades, né? Caso ele sofra um acidente, uma indenização. Doutor, mas um por afastamento. enquanto não tem nada então Por resolvido. enquanto, nenhuma Quem vai decidir isso? regulamentação. Isso é uma decisão feita pelos deputados? Não, é uma decisão mais jurídica do que parlamentar. Ah, é? Não é? É assim, a não ser que venha à tona um projeto de lei muito rígido regulamentando a questão, mas hoje a última decisão foi do Judiciário. E ele decidiu por não reconhecer o vínculo. Não reconheceu o vínculo. Não reconheceu o vínculo. Isso volta à carga agora como? Isso. Através de quem? É o governo que provoca? Agora volta para o povo, né, jogar para o Congresso para ver se tem uma iniciativa de um projeto de lei que não traga esses trabalhadores para a CLT, mas que consiga consensualizar os interesses. Então, provavelmente vai cair na mão do Congresso, igual você falou, padre. Vai cair na mão do Congresso. Vai cair na mão do Congresso. Eu estava conversando ontem com uma pessoa daqui que faz... ele falou assim, eu trabalhei domingo, eu sou domingo, tirei R$300, eu achei bom. Eu pensei em fazer também. Não, Domingo tem missa, não pode. Domingo tem missa, não dá. Mas R$300 por dia. Mas teve um estudo muito interessante. 300 Assim, eles têm uma remuneração maior do que o CLT, porém, boa, para né? que você pega a carga de trabalho dele, a jornada de trabalho, e transforma em percentuais, é 8,3% menor do que o trabalhador profissional. Olha. Né? Na verdade, eles trabalham mais, por isso que eles recebem mais. Até pensei, eu ando de moto mesmo, eu falei, eu vou fazer, mas não vou entregar nem você, não vou levar lá mesmo. Só vou entregar na porta. Vamos ver. Foz do Amazonas, ONGs vão à justiça para suspender perfuração da Petrobras. Mas que coisa, Hugo. Pois é. Como que a gente... Sabe, eu vou falar uma coisa. A última pessoa que eu pensei que ia defender isso seria o governo Lula, sinceramente. A última pessoa que eu pensei, sabe, não vai, o Lula não vai fazer. E pior momento possível... Aqui, COP30 a na porta. Pelo amor de Deus. Vamos celebrar a COP30 perfurando a Foz do Amazonas. É um ato muito, né, generoso, um presente ao meio ambiente. Mas 3 entidades assinaram esse pedido. Foi o Observatório do Clima, o Greenpeace e a WWF, que estão ligadas a movimentos indígenas e questionaram alguns movimentos que foram realizados pelo governo. E eles contestam, por exemplo, os documentos apresentados pelo IBAMA, a ausência de estudos, a ausência de diálogo com a sociedade presente no local, porque quando a gente fala daqui, de onde nós estamos, a gente fala um monte. Só que quem está lá? Quem vive lá, né? Vive lá não foi consultado. Vamos simplesmente cavar e pronto. E graves riscos de acidentes apresentados, inúmeras outras pontos de danificação daquele ecossistema, que obviamente vai ter presença de um equipamento grande. Você vê ali a imagem de um pedaço. Isso não é uma plataforma de petróleo, mas se você imaginar aquela dimensão toda sendo instalada ali, no meio do rio do Amazonas, no meio daquele ecossistema todo, eles questionam exatamente isso. Agora, fica chato para o Brasil discutir o clima na COP30, que começa agora em novembro, com a presença de um monte de países, vários países presentes para discutir isso. E aí a gente faz o quê? A gente instala lá uma perfuração de petróleo no meio da Amazônia. Então a gente mostra, dá o exemplo. Eu acho que ele fez isso um aceno para o Trump vir, entendeu? Para celebrar esse momento. Acho que o governo faz isso. Mas é a questão do lobby. O lobby existe de uma forma muito significativa dentro desse sistema de petróleo. Eu acho estranho também, quando todo mundo está falando, vocês, os mais jovens, fonte de energia renovável, falando de energia solar, falando de eólica, falando de coisa, e aí uma insistência no tal do petróleo que eu, sinceramente, eu não entendo. E a ministra Marina Silva falou, né? Falou que tem um estudo, que tem um laudo ambiental do IBAMA, mas quando foi investigar a fundo, parece que não tem nada comprovado. O laudo é inconsistente, não apresenta todos os documentos que as ONGs querem que estejam apresentados, entendeu? É por isso, um dos argumentos é esse, apresentados por eles. Não conseguiram suspender, não? Não conseguiram suspender a perfuração? Não, eles só pedem para suspender. A suspensão ainda não foi decretada de fato, entende? Então essa discussão ainda vai caminhar por algum tempo.
Ah, tá. Mas por enquanto a perturbação é exploratória ou já foi definido que ela poderia avançar? Já seria para começar a exploração, entende? Esse momento já seria para exploração. Porque isso já vem falando há muito tempo. Começa... é aquela velha história, né? Vamos começar, vamos fazer, vai dar barulho e tal, mas daqui a pouco, o ano que vem tem Copa, todo mundo vai esquecer, e aí vamos... 10 feriados prolongados. Nossa, alguém vai lembrar da perfuração? Porque esse ano, sinceramente, num feriado prolongado a gente teve, tá doido? Agora, o ano que vem aí. O ano que vem... Padre, e eu queria levantar uma questão quanto a esses laudos, que é relacionada à credibilidade deles, né? A Vale tinha todos os laudos para explorar a mineração em Brumadinho, Brumadinho, né? é verdade. Aconteceu o que aconteceu. Até onde vai a credibilidade desses laudos, como você mesmo contou, né? Exatamente. E você falou uma coisa, até em coisa em escala menor, mas aqui, você vê, caiu o restaurante, mas tinha o laudo do bombeiro. Exato. Então, caiu na cabeça da pessoa, o restaurante tinha o laudo do bombeiro lá, atestando que estava tudo bem. Aquilo lá, a credibilidade do laudo, né? Vamos lá, Beleza. Então vamos ver aqui, ó. Vamos sortear agora quem vai escolher a música para terminar o programa. Sempre peço alguém para... Sempre peço alguém para escolher uma música para terminar o programa. Quem vai escolher é o Gabriel. Doutor Gabriel, escolha uma música da sua vida, música que você acha linda, que você gosta e tal. Olha, todas as vezes eu vim aqui, eu esperava ser sorteado. Olha, tá vendo? Esperava ser sorteado. Então, eu quero escolher War Pigs do Black Sabbath. Olha a cara do doutor roqueiro. Olha. Muito boa escolha. Já o Rodrigo pegou lá? Pegou, né? Pegou. Ela. Vamos lá, gente. Energia limpa e economia. Fala de... Já que você falou de energia suja... Mas é o que move o mundo. É que eu não posso... tô vendo. O Eduardo, a questão da energia limpa, ela na verdade, ela tem um apelo interessante, bonito e tal, aquela coisa, mas além disso, ela é mais econômica também, né? Sem dúvida. Então, que eu estava comentando com vocês antes do programa iniciar, né? Então, a conta de luz, o custo médio para as pessoas como nós no Brasil está entre as 10 contas de luz mais caras do mundo. Então, como que a gente traduziu isso do ponto de vista de oportunidade para a realidade dessas pessoas, né? Então, incentivando a instalação dessas usinas solares, você permite que essas pessoas se aproveitem de uma economia muito relevante nas suas respectivas contas de luz. Tá? Então, tudo constante, ela inclusive poderia avançar para não ter despesa qualquer com a sua conta de luz do ponto de vista de consumo. Tá? Abatendo integralmente toda a despesa relacionada a esse consumo de energia elétrica. Deixa eu te falar, eu fiquei interessado nesse negócio, por exemplo, se eu quiser colocar, aí eu não tenho dinheiro, eu posso entrar em contato com vocês, vou lá, tá com sol agora, né? Vou lá, né? E falo assim, ó, vocês nem me conhecem, não tem nada, eu posso, como uma pessoa física, eu posso, de repente, pedir um empréstimo para botar... Perfeitamente. Na nossa plataforma, que é o solagora.com.br, você consegue simular um financiamento. A gente precisa de exclusivamente 2 dados seus, que são o CPF e o seu CEP de instalação dessa usina. E aí, deixa eu te falar, no Brasil inteiro, em qualquer lugar? Capilaridade nacional, em qualquer lugar. No Brasil inteiro. Perfeito. Pessoal, a gente tá no Brasil inteiro agora. Se você quiser falar, eu quero colocar uma energia solar que é na minha casa, eu posso, de repente, ter esse... Perfeito. Exatamente isso. E a partir desses 2 dados, em até 5 segundos, eu te dou uma resposta sobre a sua aprovação ou não aprovação do seu crédito. E aí eu falo, mas aqui na minha cidade não tem ninguém que faz isso. Vocês vão indicar alguém que possa fazer? Inclusive, todos os instaladores que trabalham conosco, eles passam por um filtro de aprovação dentro da nossa plataforma, por meio da qual a gente, inclusive, consegue encaminhar e sugestionar esses instaladores a despeito da região que você estiver no Brasil. Muito bom. Eu posso, por exemplo, colocar se eu tenho casa de aluguel, eu posso colocar nas minhas casas de aluguéis também? Sem dúvida. Sempre quando você, proprietário desse imóvel, deseje instalar essas usinas solares, ainda que esses imóveis não sejam utilizados para a sua moradia direta, isso é absolutamente possível e é financiado pela nossa plataforma também. Muito bom isso. Gente, é muito bom porque, na verdade, a gente é uma coisa que, de repente, não muda nada, não muda
visualmente não muda nada, porque geralmente no telhado você não vai mudar nada, né? Perfeito. Não tem nenhum impacto visual, não tem impacto, né, sonoro, né? Porque não tem... E apesar de soar algo complexo, né, uma usina solar de geração de energia, a realidade é que a instalação dessa usina é bastante simplificada. Tá? É basicamente a amarração dessas placas solares junto ao seu telhado. Essa instalação leva algumas horas ao longo do dia e está absolutamente concluída. O processo que acaba sendo um pouco mais moroso, como a gente comentava um pouquinho antes, é o processo de homologação e registro dessa usina junto à concessionária de energia. Então, uma vez instalado, você precisa submeter um projeto assinado por um engenheiro elétrico junto à concessionária de energia para que a concessionária de energia homologue aquela instalação. Porque você vai fazer parte do sistema de geração de energia daquela concessionária. Perfeito. Ela não vai pegar qualquer gambiarra também, né? Pelo amor de Deus, não vai pegar qualquer gambiarra no sistema dela. Mas muito interessante. O pessoal está participando, está achando maravilhoso. André Conceição está falando que bom, dou risada. Que, olha, todos da mesa, doutor Gabriel. Olha aqui, doutor. A Maria Salomé falou assim: boa tarde, Padre Juarez, e todos da mesa. Doutor Gabriel, além de bonito, tem uma voz de locutor. Obrigado. Muito obrigado. Mesmo, sua voz é bonita, né? Fico muito feliz em ouvir isso. Nossa, olha aí. Uma voz de locutor mesmo, daquele locutor de programa da noite. Assim. A Rádio AM. Não, Rádio AM não. Antena 1. Antena 1. Pejotização, a permissão desse instituto precariza as relações de trabalho, doutor? Então, a questão de pejotização é muito criticado por alguns setores, né? Mas tem pessoas que preferem essa coisa de ser PJ do que ser CLT, né? Com certeza, padre. Aí é um tema um pouco mais fácil do que a questão dos motoristas, né? Isso aí já é regulamentado, a gente tem legislação sobre. Se for respeitado todos os requisitos, a pejotização, ela não precariza as relações de trabalho, ela é lícita. Se você tem um CNPJ, você tem outras pessoas que trabalham junto com você, não tem essa pessoalidade que eu comentei, né? Você tem a sua autonomia com relação aos seus horários, a como você vai executar o seu trabalho, é totalmente lícita. E isso do ponto de vista de alguns trabalhadores, principalmente jornalistas, apresentadores, profissionais da área do TI, que têm salários mais expressivos, eles preferem. CPJ. Exato, porque não tem os encargos, né, tributários, previdenciários, é um pouco melhor. Então, é uma opção muito interessante para esses determinados profissionais. Ô, doutor, aquela coisa do MEI foi uma pejotização que a gente teve. Foi uma pejotização. Uma pejotização, né? Porque a pessoa é um microempreendedor individual. Exato. E ele é um PJ. Ele é um... É um PJ. O MEI, ele tem aquela questão tributária do faturamento até determinado valor, que é né? pouquinho, que é pouco. Mas ele é um PJ, só que das figuras jurídicas, o MEI é o mais fácil, às vezes, de acabar se reconhecendo no vínculo de emprego. Ah, é? É. Porque existe Porque o faturamento é um pouco menor, ele às vezes não tem uma equipe, né? Assim, uma questão muito importante para esses profissionais que são PJs é a chamada multiplicidade de clientes. Entendi. Exato, isso é perfeito. Vamos supor, você trabalha aqui e trabalha em outras emissoras, você trabalha aqui e trabalha em outras emissoras. Então, de fato, vocês são PJ, né? Vocês não têm aquela exclusividade com uma empresa só. Agora, quando você não tem essa multiplicidade de clientes... Fica só um clientezinho ali, exato. Aí você tem Aí você está maquiando uma relação de CLT como se fosse PJ. Entendi. Então, assim, vamos fazer o seguinte, para ficar bom para ambas as partes, você fica PJ, eu não me comprometo, mas você só trabalha para mim. Exato, o ideal seria que você trabalhasse para outras empresas também. Desse uma Exatamente, despistada. Isso é... Desse uma despistada no negócio. Isso é mais seguro para a empresa que está te né? contratando e é bom para você, é outras fontes de renda, né? Você teria uma variação de renda, uma multiplicidade de rendas, de clientes, né? Aí, de fato, seria uma PJ. Olha que interessante. E aí, no caso do PJ, eu não tenho nenhum contrato de serviço com a pessoa. Tenho? Não, você tem um contrato de prestação de serviço. Tem um contrato de prestação de serviço. Exato, mas você não fica engessado com relação ao horário, como você vai realizar esse trabalho. Você não tem um superior hierárquico que você tenha que prestar todos os esclarecimentos, você tem sua autonomia. Por exemplo, o Padre Juarez vai decidir como vai apresentar o programa aqui, né? Então, vocês têm essa autonomia, vocês são plenamente PJ, né?
Interessante. Muito bom. Olha, vamos lá. Moderno isso. Correção de cicatriz. Ai, meu Deus, entenda como funciona esse procedimento. Para variar, eu também preciso fazer esse negócio, né? Você tem uma cicatriz? A Laura tem. Deixa eu ver, cicatriz. Mostra, vem, mostra pra doutora aqui, deixa eu ver. Vem cá. Não, mostra pra doutora pra ver. Pra ela ver, Fazer uma gente. A cirurgia doutora... plástica nela. Ela vai ver na TV? Olha lá. Foi moto também, Laurinha? O que é? O quê? Caiu? Você estava sóbria e caiu. Escada? Foi novela do Aguinaldo Silva? Foi. Novela do Aguinaldo geralmente cai pessoas Ela da estava escada. sóbria e caiu. Mas é uma cicatriz... A gente consegue corrigir uma... Corrigir. Felizmente, desta vez, usaram a palavra certa. Correção. Correção. A gente até usa revisão. Ah. Muitas vezes me perguntam como retirar a cicatriz. Não tem. Não existe retirar. Não existe. Existem trocar, melhorar, disfarçar. Então, quando a gente faz uma cirurgia eletiva, a gente pode escolher aonde colocar a cicatriz, a gente escolhe um lugar disfarçado. Ah, disfarçado. E no corpo inteiro a gente tem áreas que são benignas para a cicatriz. Então, na testa, que a gente quando franze e forma linhas assim, se eu tiver que Dá pra escolher, fazer? eu vou fazer no meio de uma linha. Na bochecha, nessa região. Mas quando é um acidente, um trauma, uma cirurgia que não tem essa opção, tem jeito. acaba ficando uma O cicatriz. Harry Potter ficou um raio. A do Harry Potter é péssima. Nossa senhora, ficou horrível. A do Harry Potter é péssima porque é comprida. Na testa é para escolher deitado, tá? Então, a gente tenta melhorar. O que deixa uma cicatriz feia? Quando ela é alta Alta. ou larga ou de coloração diferente da coloração normal da pele. tá. Ou todas as É alternativas. isso que é queloide? Ou não? O queloide já é uma outra doença, coisa. uma Não cicatriz doente. não é? Então, o fato dela só ser alta não significa que ela... tem queloide. Não é queloide Não é necessariamente, pode ser. É uma das características do queloide. Então, se a gente consegue deixar a cicatriz fina, baixa e da mesma coloração da pele, através de laser, através de alguma aplicação de medicação ou até de refazer essa cicatriz com outros critérios, ela vai continuar ali, porém ela vai ficar com melhor aspecto. Doutor, mas ao dar o ponto, o cirurgião, ele tem alguma técnica para diminuir aquela... Sem dúvida, a gente sabe que tem alguns princípios. Se eu imaginar, a cicatriz dela é muito ruim porque é no cotovelo. É no cotovelo. É numa área de Que ela tração. mexe muito. É Então, difícil. quando os tecidos ficam muito tensos, ele já é um fator negativo. É. Então, sim, a gente usa ponto mais fininho, fio mais fininho, ponto mais delicado, mas muitas vezes o paciente fala assim, o médico fez de qualquer Isso. jeito. Não. A prioridade Eu falo de algumas isso. cirurgias não é a estética. Então, um acidente, uma cirurgia que está infectada, o Você tem que colega fazer muitas vezes não tem Você opção. quer fazer o que é melhor, Vai né? fazer o que é melhor. Não tem como escolher se tinha que É. abordar um osso aqui, cortar aqui, que é mais... Não tem como. Mas os critérios são esses. E no pós-operatório, a higiene, às vezes o paciente acha que tem que usar um creme muito caro. Não, o corpo da gente é muito sábio. Nem a gente precisa só ficar tem que usando. utilizar... Claro, tem processos que agilizam a cicatrização. A cicatriz, ela amadurece. Então, uma cicatriz nova, ela é sempre mais visível do que uma cicatriz antiga. Eu já percebi isso. Ela vai ficando Vai mais... ficando, ela vai amadurecendo, desaparecendo, ela passa por fases. Ela vai desaparecendo, É. E se o indivíduo tem uma cicatrização boa, ele não tem queloide, ele não tem nenhum outro problema, ao longo do tempo só vai melhorar. Chega um momento, some, ele fala, eu tinha aqui, nem tô vendo mais. Nem estou vendo mais. E uma coisa que muita gente acha engraçado é que assim, a cicatriz de uma pessoa velha é sempre melhor do que a de um jovem. É verdade, é verdade. Por quê? Por quê? Cicatriz é formada por colágeno. O jovem tem mais colágeno, a cicatriz tende a ser mais grosseira. Mais grosseira. A do idoso tem menos colágeno, colágeno. a pele normalmente é mais fininha. Então, a cicatriz É mais delicada, fina, é mais delicada. Então, o queloide é quando tem muito... excesso de colágeno e o organismo, porque a cicatriz é como, por exemplo, você passa uma massa numa parede, depois tem que lixar. É. Então, o organismo faz essa remodelação da cicatriz. Então, ele forma a cicatriz, às vezes em excesso, mas o nosso próprio corpo dá um stop, para de formar. Para de formar. Quem tem queloide vai se formando uma cicatriz em cima da outra, em cima da outra, em cima da vai outra. aquela protuberância que ela... Por isso que um dos tratamentos é fazer a aplicação de uma medicação para conter essa formação de cicatriz ou fazer um tipo de radioterapia específica para de crescer a cicatriz. Nossa, que interessante. Então, dá para você
corrigir a cicatriz. Ou então espera ficar velho que melhora. Tem que ter vantagem em todas as fases. Tá vendo? Tem que ter alguma vantagem, né? Vamos ver. Isso foi muito interessante. Rei Charles III e o Papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano em gesto inédito desde a ruptura religiosa há 500 anos. Gente. Muito bem. Hugo, comente para nós. Isso foi um evento histórico, gente. São dois líderes, dois chefes de igreja. Rei Charles, ele é o chefe da igreja anglicana e o Papa Leão, o chefe da igreja católica. E que romperam em 1534, se não me engano, com Henrique VIII, que ficou revoltado porque o Papa não quis anular o casamento dele com a Catarina de... não me lembro, a Catarina de Aragão, eu acho. Casou com a Ana Bolena, depois mandou matar a outra. Foi um momento significativo. O Vaticano preparou uma cadeira especial para o rei Charles para rezarem juntos. É o primeiro ato simbólico das duas lideranças desde a cisão, em 1534. Então, a cadeira foi preparada, os dois celebraram ali, rezaram juntos, houveram orações em italiano, em inglês. E a cadeira vai ficar lá para que os sucessores do rei Charles possam celebrar junto com o Papa Leão ou com os próximos papas. Esse restabelecimento de diálogo acontece a partir do momento em que a rainha Elizabeth vai visitar, foi a primeira monarca inglesa a visitar o Vaticano em 1961, se não me engano. Até então, desde a cisão, nenhum monarca inglês tinha visitado o Vaticano. E em 1980, década de 80, que cria-se ali no Vaticano uma embaixada inglesa. Então, é um momento histórico de fato. Ambas as igrejas decretaram isso, disseram isso nas suas publicações. E a gente vê que o Papa Leão faz um gesto inédito junto com outros que ele já deu, muito simples ainda, porque ele está no princípio do princípio, mas pensem que em menos de um ano ele fez uma aproximação histórica com alguém que está ali, ao lado, que é a Inglaterra. Isso é muito interessante, porque desde a igreja anglicana tem muita similaridade com a igreja católica. A questão das missas, a questão do... O sacerdócio é um pouco diferente, porque os padres anglicanos, eles casam, né? Eles ordenam mulheres também? Uma ala ordena mulher, até que isso deu um pouco de... até um pequeno cisma dentro da igreja anglicana. Mas é interessante isso, porque esse caminho de reaproximação que você citou é importantíssimo, porque nós abrimos aí caminho de reaproximação com a igreja ortodoxa, aquela coisa toda. Né? Gente, toda vez... Vocês não são assim que fala Rei Charles? Você não lembra do cantor? Do cantor. Não adianta. Rei Charles encontrou com o Papa Leão. É para abrir aquela... Ele tocando pianinho. Rapidinho, eu queria falar desse meu livro aqui, ó. Feliz Natal com Jesus. É um livro que eu escrevi, trazendo todos os símbolos do Natal e o seu sentido cristão, além da novena de Natal e também duas celebrações para você fazer na sua família na noite de Natal. Uma bênção da ceia e também ali uma celebração, colocando o menino Jesus ali no presépio aqui, ó. Livro, você pode entrar aí nas minhas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, o YouTube, qualquer coisa e pode adquirir ali e receber na sua casa aí o livro Feliz Natal com Jesus. Pode entrar no site padrejuarez.com.br ou nas redes sociais. Acabou o programa, estava tão bom o programa, olha que pena aí, gente. Vamos ouvir a música agora do Doutor. Tem nada a ver com ele, gente. Essa voz de locutor. Eduardo, muito obrigado, viu, Eduardo? Super obrigado pelo... Olha aqui, eu queria lembrar vocês todos no LinkedIn, Eduardo Solamone. Mas eu queria lembrar, as pessoas que quiserem entrar em contato com a Sol Agora, solagora.com.br. solagora.com.br, justamente para fazer uma simulação do financiamento. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado mesmo pelas informações. Doutor Gabriel, muito obrigado mesmo. Olha aqui, ó, no Instagram, Doutor Gabriel Moura Manzi, com 2 Es, ponto trabalhista. Não, qualquer pendenga trabalhista. Tá bom? Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Doutora Suzy, muito obrigado. Obrigada. Obrigado mesmo, viu, doutor? Prazer estar aqui. Olha, eu fico muito feliz também.
O site da doutora Suzy é suzivieira.com.br, tá ali, ó. E também o Instagram dela é @DRA doutora Suzy Vieira. Obrigado. Obrigada. E o nosso amigo Hugo Rocha, o Instagram dele é @Hugo Rocha ou @Rede Vida. Muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Aumenta o som, acabou o programa.